Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou seu apresentador Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. Estamos felizes por você ter se juntado a nós no programa de hoje. Temos um tópico realmente interessante planejado para hoje. Vai pegar alguns de vocês de surpresa, porque isso é um fato da história que foi encoberto, ou pelo menos esquecido. Os estudiosos sempre souberam a verdade, mas o esconderam de todos nós. Que é o sábado do sétimo dia, não é o sábado bíblico de guarda. E os judeus sabem dessa verdade. Então, se você pensar, os judeus jamais adorariam em outro dia a não ser no sábado verdadeiro. Sua percepção neste caso estaria incorreta. E eles estão guardando o dia que não é correto. Eles têm adotado esta prática por 1700 anos. E além do mais, os intelectuais judeus têm ciência deste fato. E o programa de hoje, o sábado não é o sábado de guarda e os judeus sabem disso. Se você guarda o domingo, isso também tem implicações, uma vez que tudo o que envolve um dia de guarda não se restringe somente aos judeus e ao sábado. Teologicamente, há apenas uma razão pela qual a grande maioria da cristandade observa o domingo. E isso porque, como o primeiro dia da semana, acredita-se que este foi o dia no qual Yahushua ressuscitou. Mas se o sábado de guarda não é o sábado do sétimo dia original das Escrituras, e não o é, então o domingo também não é o dia original, o qual Yahushua ressuscitou. E lá vai por água abaixo qualquer justificativa possível para guardar o domingo. Porém, antes de entrarmos nessa questão, eu gostaria de esclarecer aos nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez, que aqui na WLC nós utilizamos os nomes reais do Pai e do Filho. Jesus vem na tentativa grega de transliterar o nome Yahushua, sabendo-se que o grego não tinha um som fonético para a letra Y. Deus e Senhor são simplesmente títulos genéricos, pois o nome real do Pai é Yahweh ou Yah. E Eloá é um título hebraico que se refere ao Pai. Ok, então no último programa, o Will compartilhou conosco uma história fascinante sobre o início do calendário juliano, o qual era do tempo de Cristo e que, na verdade, continha 8 dias. Se você perdeu esse programa, você ainda poderá acessá-lo. Temos programas anteriores publicados em nosso site e no YouTube. Basta procurar pelo título A História do Calendário Juliano. E ainda temos muito mais. Em outra oportunidade, o Will também compartilhou conosco como o calendário lunisolar estabelecido por Yah na criação foi, em vias de fato, banido. É isso mesmo, Chris. Constantino o Grande queria unificar seu império, e o modo que ele usou foi unir cristãos e pagãos em torno do mesmo calendário. Os pagãos já cultuavam o dia do sol, ou o domingo, também conhecido como o dia do Senhor, uma vez que eles dizem que Yahushua ressuscitou no domingo, já que a Bíblia diz que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas o que nós sabemos é que os judeus não estavam usando o calendário juliano, pois eles ainda estavam usando o calendário lunisolar da criação. Então, sim, Yahushua ressuscitou no primeiro dia da semana, mas esse dia não era um domingo. O ciclo semanal no calendário juliano, assim como o ciclo semanal de hoje, era um ciclo contínuo e não havia interrupções. Por exemplo, se o último dia do mês caísse em uma terça-feira, o primeiro dia do próximo mês seria sempre uma quarta-feira. A contagem de tempo não se iniciava para então recomeçar um novo mês pelo domingo. E é isso que eu quero dizer quando eu me refiro a usar a expressão ciclo semanal contínuo. Mas não é assim que funciona no calendário bíblico, ou seja, o ciclo semanal recomeça a cada mês. Assim, por exemplo, um sábado como sendo o 29º dia de um determinado mês, teria como próximo dia um dia útil de trabalho. O dia seguinte já estaria dentro do período de lua nova e a primeira do próximo mês. E um dia que abrangia a lua nova sempre interrompia o ciclo semanal. Já o dia seguinte ao dia da lua nova era sempre o primeiro dia da semana, sempre
todos os meses. Entendi. O primeiro dia do mês não alternava durante a semana, como ocorre hoje. Se você perdeu o nosso último programa, o qual falava sobre como Constantino baniu o calendário bíblico, procure-o em nosso site ou no YouTube. O título é A Artimanha de Constantino. Agora, eu vejo toda essa situação como uma espécie de mão dupla. Por um lado, os fatos do calendário juliano e o que Constantino fez provam, sem sombra de dúvidas, que o domingo não é o dia em que Yahushua ressuscitou. Mas lembre-se, era isso que Constantino e os bispos pagãos desejavam, pois eles queriam se distanciar de suas raízes judaicas. Leia, Chris, para nós esta citação de Heinrich Graetz. Graetz era um judeu e que escreveu a primeira história sobre os judeus em seus detalhes. Esta citação foi retirada do volume 2 de sua História sobre os Judeus e revela o plano da cristandade em ação no Concílio de Nicéia, no IV século. Ok, diz. No Concílio de Nicéia, o último tópico foi quebrado, o que conectou o cristianismo à sua linhagem. O Festival da Páscoa tinha sido até aquele momento celebrado em grande parte no mesmo período que a Páscoa judaica e, de fato, nos dias calculados e fixados pelo Sinédrio, para ser celebrado na região da Judéia. Mas, no futuro, sua observância seria totalmente independente do calendário judaico. É indecoroso que, neste festival mais sagrado, devamos seguir os costumes dos judeus. Daqui em diante, não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem o auxílio de suas regras, cálculos. Essas observações são atribuídas ao imperador Constantino e tornou-se o princípio orientador da igreja que agora deveria decidir o destino dos judeus. Então, aí está. O desejo de Constantino de unificar seu império alinhava-se perfeitamente com o desejo dos bispos pagãos por maior poder político. Eles conseguiram seu intento proibindo o uso do calendário bíblico para o culto cristão, impondo o uso do calendário pagão juliano. Foi assim que os cristãos e os pagãos foram forçados a se unirem em um só calendário. Você poderia nos dizer, Will, como isso afetou os judeus? Eu sei que eu não estou sozinho em assumir erroneamente que o sábado do nosso calendário é o sábado bíblico. Afinal, este é o dia que os judeus guardam como sendo o 7º dia. Mas esta citação é fascinante. Mas o que Graetz quis dizer quando ele diz que foi esse decreto que proibiu o calendário judaico? Dizendo, abre aspas, decidir agora o destino dos judeus? Bem, o que aconteceu foi uma perseguição ágil e intensa contra qualquer um que ainda quisesse usar o calendário bíblico. E isso incluiria tanto os judeus como os cristãos apostólicos. É verdade, pois ainda haviam cristãos que não queriam se sujeitar ao calendário pagão juliano. Se você acredita que um correto dia de guarda importa, e se você acha que o sábado que você guarda é o verdadeiro 7º dia, ou o dia da ressurreição de Yahushua, então o calendário que você utiliza para determinar o dia exato para adoração e guarda também é importante. E os cristãos apostólicos sabiam disso. Polícrates, um dos primeiros pais da igreja, protestou arduamente contra o uso do calendário pagão. Ele sabia que o Salvador não havia ressuscitado no domingo de Páscoa, e ele alegou como prova em seu favor de que os apóstolos haviam usado o calendário bíblico. E não se engane, pois os cristãos apostólicos tinham a plena certeza do que eles estavam fazendo. Há indagações de que os bispos que se recusaram a seguir os planos do imperador foram exilados, e alguns até assassinados. Então, esta foi uma guerra muito que real travada com o imperador. E é incrível que um tópico tão importante como esse tenha aniquilado tantas pessoas que realmente perderam suas vidas ao lutar pela verdade. E é algo que a maioria de nós nunca ouviu falar. Eu sei, e é muito triste, mas isso realmente ocorreu. Você já ouviu falar de David Sidersky? Acho que não. Este nome parece mais como um jogador de hóquei russo. A resposta é errada. E você não ganhou uma viagem para Aruba. Bem, e quem era ele? Sidersky foi um historiador e que pesquisava sobre fatos da história.
O filho de Constantino, Constâncio, levou o ato de seu pai um passo adiante e proibiu o uso do calendário bíblico para os judeus também. Sidersky escreveu, abre aspas, não era mais possível, sob a batuta de Constâncio, o uso do calendário antigo. O significado dessa pequena afirmação é sem precedentes. Isso significa que a perseguição contra todos os que se apegavam ao calendário bíblico chegou a tal ponto que simplesmente não era mais possível usá-lo. Para chegar ao ponto em que este historiador possa dizer que não era mais possível usar o calendário antigo, podemos imaginar quantas pessoas acabaram perdendo suas vidas em virtude desta perseguição. Tenho certeza que sim. E eu tenho aqui uma outra citação que eu gostaria que você lesse. Ela é de Grace Emmerdon. Nos anos 1930 ou 1940, ela fazia parte de um comitê que analisava o calendário bíblico. Ela se correspondia com estudiosos rabinos, cronologistas e astrônomos de todo o mundo a fim de pesquisar como funcionava o calendário bíblico. Comece a ler, Chris, esta citação onde eu marquei. Aí está falando no período da história que ocorreu logo após o Concílio de Nicéia. Ok. Diz, nos anos seguintes, os judeus passaram por provas de ferro e fogo. Os imperadores cristãos proibiram o cálculo judaico do calendário e não permitiram a convocação para os dias das festas. Gretz diz, as comunidades judaicas foram deixadas em dúvida absoluta sobre as decisões religiosas mais importantes como pertencentes aos seus festivais. A consequência imediata foi a fixação e cálculo do calendário hebraico por Hillel II. Hoje temos calendários impressos em papel, os quais os penduramos na parede, como também aplicativos em nossos telefones e computadores. Mas naquela época, eles não tinham nada parecido com o que temos hoje. Originalmente, o sumo sacerdote estava encarregado de declarar quando começava um novo mês. Após a destruição de Jerusalém, o chefe do Sinédrio assumiu este cargo. Antigamente, algumas tochas eram acesas por todo Israel com o propósito de avisar as tribos que estavam mais distantes de Jerusalém de que o sacerdote havia declarado o início de um novo mês. No IV século, eles usavam mensageiros e homens a cavalo. Seguindo as declarações opressivas do filho de Constantino, Constâncio, o império não contente decidiu intervir e interromper o processo pelo qual era utilizado para a comunicação. Os mensageiros que eram responsáveis em levar as novas ao Sinédrio para declarar o começo de um novo mês foram presos e muitas vezes até mortos. E você não consegue estar em sintonia com o que está acontecendo se você não puder confiar em informações precisas. As comunidades que foram dispersas no período da diáspora foram expostas a uma total confusão. O calendário lunisolar é bastante simples e direto, mas por que cada comunidade local não tomou a decisão de definir quando cada novo mês começava? Eu não sei qual foi o motivo, mas meu palpite é que foi pela tradição. A tradição é algo muito poderoso em uma sociedade. Eles haviam seguido a proclamação pelo Sinédrio de quando iniciava um novo mês desde a destruição de Jerusalém. Lembre-se também que antes da destruição de Jerusalém, quando o sumo sacerdote ainda estava à frente do calendário, os judeus dispersos viajariam a Jerusalém para as festas anuais. Faz sentido. Ter uma pessoa encarregada do calendário garantiria que seus calendários estariam todos em sincronia, e ninguém iria a Jerusalém para participar de uma festa apenas por descobrir que todos estariam observando aquele evento, mas em dias diferentes. E é isto que Gretz estava se referindo quando ele disse, abre aspas, as comunidades judaicas ficaram em dúvida absoluta sobre as decisões religiosas mais importantes como pertencentes às suas festas. O ato de Constâncio de proibir o cálculo do calendário bíblico impactou também os cristãos apostólicos. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós sabemos por meio de Tertuliano que os cristãos já estavam mudando seu dia de adoração para o dia do sol, já lá no segundo século, mas outros se apegaram ao verdadeiro sábado por mais de 1000 anos. Não houve uma suposição em contrária de que a lei havia sido pregada na cruz. Essa heresia só veio mais tarde. Uma maneira pela qual podemos saber que alguns cristãos ainda estavam adorando fielmente no sábado bíblico é pelos vários decretos expedidos pelos primeiros conselhos da igreja. Por exemplo, quase 40 anos depois do Concílio de Nicéia, o Concílio de Laodiceia.
Quando foi isso? 363 a 364 depois de Cristo. Isso foi bem depois do Concílio de Nicéia. No Concílio de Laodiceia, eles emitiram uma declaração exigindo que os cristãos trabalhassem no sábado e se abstivessem de trabalhar no dia do Senhor ou no domingo. Este decreto dizia: os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas devem trabalhar neste dia. Mas no dia do Senhor, eles, sobretudo, guardarão. E como sendo cristãos, não farão, se possível, nenhum trabalho naquele dia. Se, porém, forem encontrados judaizando, serão excluídos de Cristo. Espera um minuto, o decreto diz sábado? Diz sim, e eu quero explicar isso. Karl Joseph von Reffel foi um bispo e estudioso católico romano do século XIX. Segundo ele, o uso da palavra sábado nesta citação está incorreto, pois ele, em sua pesquisa, teve acesso aos documentos originais preservados nos arquivos do Vaticano. De fato, em 1895 e 1896, ele publicou 2 volumes intitulados Uma História dos Conselhos da Igreja, direto dos documentos originais. Bem interessante. Então, ele realmente sabia o que estava dizendo. E, de acordo com ele, a palavra realmente usada era o sábado como o dia real de guarda, ou sabato, e não como o dia Saturne ou dia de Saturno. Legal. Will, eu preciso que você dê uma segurada, pois vamos fazer uma pausa muito curta e quando voltarmos, vamos continuar exatamente de onde paramos. Você tem problemas que não sabe como resolvê-los? Você está confuso sem saber o que fazer? O Pai tem a solução para todos os seus problemas. E no fim do mundo surgirão novos desafios que exigirão maior discernimento do que você ou qualquer outra pessoa tenha. Então clame pelas promessas. As promessas são um presente de Yah para você. Você pode seguramente descansar nelas porque elas são a palavra de Yah. E a palavra de Yah contém o poder de fazer o que ela diz. Leia hoje as grandes e preciosas promessas no www.wordlessthings.com/português. Seja fortalecido sabendo que o Pai está no controle. Procure por as grandes e preciosas promessas no www.wordlessthings.com/português. Visite-nos hoje. É incrível para mim como cristão hoje em como nós construímos toda essa estrutura de crenças com base no pressuposto de que o sábado de hoje é o sábado bíblico e que o domingo moderno é o dia da ressurreição de Cristo. E, no entanto, ambos estão incorretos. Eu sei, mas os cristãos no momento da mudança do calendário não foram enganados, pois eles sabiam que a semana pagã planetária havia começado originalmente no dia Saturne, ou no sábado de nosso calendário moderno. Eles também sabiam que sabato, ou verdadeiro sábado, era o 7º dia da semana no calendário lunisolar judaico. Um calendário de uma minoria que era desprezada, com a qual ninguém que estava no poder queria ter qualquer tipo de relacionamento. Novamente, o sábado do nosso calendário atual e o sabato, ou sábado do 7º dia, eram 2 dias diferentes em 2 sistemas de calendário distintos. Agora, alguns estudiosos modernos aceitaram de uma forma equivocada que o conflito que estava sendo travado era do sábado contra o domingo. Mas a realidade histórica revela que as pessoas naquela época estavam bem conscientes da existência do calendário lunisolar bíblico e de como deveriam utilizá-lo. Muitos crentes no Oriente ou além do Império Romano recusaram-se a abandonar a contagem de tempo definido pela Bíblia. Aqui está uma citação incrível de um livro intitulado A Igreja Céltica na Grã-Bretanha. Você poderia ler para nós, Chris? Claro. A citação diz, abre aspas, aqueles cristãos que estavam procurando uma maneira de acabar com as dificuldades enfrentadas com a observância do sábado bíblico foram em direção a buscar uma maior consideração pelo primeiro dia da semana juliana, mas outros, na periferia do Império, onde o antissemitismo não existia, continuaram a guardar o sábado do 7º dia bíblico, fecha aspas.
Interessante. Então, como foi essa transição de adoração para o calendário juliano? Porque os judeus hoje usam o calendário bíblico apenas para as festas anuais, pois eles deixaram de observar as semanas que eram usadas como semanas especiais de guarda ou de descanso. Assim como Constantino foi o poder propulsor por detrás de uma ação que levou à destruição do calendário bíblico, que era usado pelos cristãos, outro homem, um judeu, foi o responsável por uma reação que teve consequências tão grandes quanto. Agora há pouco você disse que o sumo sacerdote era quem originalmente controlava o calendário. Sim, disse, mas após a destruição de Jerusalém não haviam mais sacerdotes. Dessa forma, o chefe do Sinédrio era o responsável em desenvolver essa função. Ele declarava quando um novo mês se iniciava, bem como se o ano seria ou não o que chamaríamos de um ano bissexto. Mas sendo lunisolar, eles não apenas colocaram um dia extra, como também um mês inteiro. Uau! Lembre-se que agora há pouco eu estava dizendo que o filho de Constantino, Constâncio, foi ainda mais longe. Constantino proibiu o uso do calendário bíblico para os cristãos, e Constâncio proibiu seu uso completamente. Eu tenho aqui uma citação fascinante da Enciclopédia Judaica. É de um artigo sobre a história do calendário. Leia para nós, por favor, Chris. Ok. Sob o reinado de Constâncio, 337 a 362, as perseguições aos judeus atingiram tal ponto que o cálculo do calendário foi proibido sob pena de punição severa. Foi exatamente o que você acabou de ler que mostra do porquê os judeus hoje adoram no sábado do calendário moderno. Foi como resposta a essa situação que Hilel II, que era chefe do Sinédrio, deu o primeiro e grande passo no ano de 359 depois de Cristo, alterando o antigo calendário bíblico para possibilitar que os judeus vivessem de uma forma mais próxima com os cristãos. Ok, e você pode explicar precisamente o que ele fez ou mudou? Claro que posso. Eu vou explicar primeiro o que ele fez com o calendário bíblico e depois veremos como ele fez as adaptações ao calendário juliano. Primeiro, Hilel incorporou os anos bissextos em uma base permanente. Agora é provável, mas eu não posso provar que este ciclo específico de anos bissextos foi usado e aplicado antes de Hilel, porque este segue o ciclo metônico de 19 anos. Isso faz sentido. Estamos falando aqui de astronomia básica. De acordo com outro artigo sobre o calendário judaico publicado no dilfac.org, Hilel fundamentou seu calendário, abre aspas, em cálculos matemáticos e astronômicos em vez de observações. Este calendário ainda em uso padronizou a duração dos meses e a inclusão desses meses ao longo de um ciclo de 19 anos, de modo que o calendário lunar se ajusta aos anos solares, fecha aspas. E muitas pessoas entendem que isso foi tudo o que Hilel fez, mas ele fez mais que isso. Sabemos pelas Escrituras que o sábado do 7º dia do calendário bíblico sempre caiu nos dias 8, 15, 22 e 29 do mês lunar, certo? Certo. E também é óbvio que os judeus hoje adoram no dia de sábado do calendário, deixando assim de guardar o sábado bíblico. Então, você está dizendo que Hilel é o grande responsável em fazer com que os judeus guardem o 7º dia da semana pagã em vez do 7º dia da semana bíblica? Sim, é exatamente isso que estou dizendo. Simplificando, Hilel permitiu que os judeus guardassem o sábado no 7º dia do calendário juliano, enquanto continuavam a usar o calendário bíblico para as festas anuais. Sempre que as festas anuais entrassem em conflito com a adoração no sábado do calendário juliano, eles deveriam usar regras de adiamento de datas. Em outras palavras, eles poderiam usar o calendário pagão para o sábado semanal, enquanto usavam o calendário bíblico apenas para as festas anuais. E é isso que eles fazem até hoje, que é o de utilizar dois calendários diferentes. E essa prática começou no 4º século? Não me admiro que todos tenham aceitado que os judeus adoram no verdadeiro sábado bíblico. Há muitas citações que mostram que os estudiosos judeus estão bem cientes de que o sábado de hoje não é o sábado bíblico. Por exemplo, vamos ler esta citação da Enciclopédia Judaica Universal. É de uma edição do início do século XX, sob um artigo intitulado Feriados. Ok, abre aspas. A lua nova ainda é, e o sábado era, desde o princípio, dependente do ciclo lunar. Originalmente, a lua nova era celebrada da mesma forma que o sábado, e, gradualmente, a lua nova se tornou menos importante, enquanto o sábado se tornou mais e mais
um dia de religião e humanidade, de meditação e instrução religiosa. Estes são os escritos dos próprios judeus, mas nós sabemos que durante os tempos bíblicos, o sábado foi calculado pelo calendário lunisolar da criação. Também temos inscrições em sepulcros de cristãos primitivos que estão registradas 2 datas de falecimento destes indivíduos, fornecendo tanto a data do calendário juliano quanto a data do calendário lunisolar. Também sabemos que Constâncio, em meados do século IV, proibiu o uso do calendário bíblico. E, finalmente, sabemos que os judeus hoje adoram no sábado, dia de Saturno. Então, é lógico concluir que Hillel é a razão pela qual os judeus de hoje não mais adoram no sábado verdadeiro e original do 7º dia. Eu acredito sim que é isso que as evidências indicam. Outra razão para acreditar nisso é que Hillel II foi quem introduziu as chamadas regras de adiamentos de datas. Sim, e você já havia mencionado isso. E o que são essas regras? Basicamente, elas dizem que o Ano Novo Judaico, a festa das trombetas, não podem cair nos domingos, nas quartas ou nas sextas-feiras da semana juliana ou gregoriana. Em caso afirmativo, a lua nova é adiada por um dia. As outras 2 regras tratam de alguns pontos astronômicos que envolvem o tempo, o qual cai durante o 7º mês do calendário bíblico. Mas, essencialmente, o que isto está fazendo é conciliar a semana de ciclo contínuo dos calendários juliano e posterior gregoriano com o ciclo semanal do calendário bíblico que sempre foi interrompido pela lua nova. É isso mesmo. O ciclo semanal bíblico recomeçava a cada mês. Então, o que isso significa é que se a lua nova da 7ª lunação coincidisse com um domingo, quarta ou sexta-feira do ciclo semanal pagão, iria criar dificuldades em observar as festas anuais daquele mês. O 7º mês do calendário hebraico continha muitas festas importantes. Temos a festa das trombetas no 1º dia do mês. E no dia 10, o qual no calendário bíblico correspondia ao 2º dia da semana, temos o dia da expiação. E, finalmente, estendendo-se de sábado a sábado, ou de 15 a 22 da lunação, temos a festa dos tabernáculos. Isso não era um problema quando o sábado semanal era calculado pelo mesmo calendário das festas anuais. Mas assim que o sábado semanal era calculado por um calendário que tinha um ciclo semanal contínuo, vários problemas começaram a surgir. Por exemplo, eles não poderiam ter o dia da expiação caindo em um sábado que não fosse o sábado de guarda. Antes de Hillel autorizar o uso de 2 calendários diferentes para calcular os dias de adoração semanais e anuais, essas regras de adiamento não eram necessárias. Você se lembra da citação que você leu na Enciclopédia Judaica Universal? Ah, sim. A lua nova ainda é, e o sábado era originalmente dependente do ciclo lunar. Quando o sábado e as festas anuais são calculadas no calendário lunisolar, regras de adiamento não são necessárias. É somente quando as festas anuais são calculadas por um calendário e o sábado semanal real bíblico é calculado por outro. E é aí que surgem os conflitos que exigem regras de adiamento. Entendi. Então, você precisa das regras de adiamento para que as festas anuais não entrem em conflito com o sábado do calendário e o sábado de guarda bíblico. Esse ajuste que permite o uso de 2 calendários foi visto como um ato de sobrevivência por Hillel II. Foi criado em resposta às perseguições brutais do filho de Constantino, Constâncio. Eu gostaria que você lesse esta citação do historiador judeu Heinrich Graetz. Ele entendeu claramente o significado do que Hillel havia feito. Esta citação é encontrada a partir da página 573 da edição em inglês do volume 2 de sua série, História dos Judeus. Ok. Com as próprias mãos, o patriarca destruiu o último elo que unia as comunidades dispersas pelos impérios romano e persa, e com o patriarcado. Ele estava mais preocupado com a certeza da continuidade do judaísmo do que com a dignidade de sua própria casa e, portanto, abandonou aquelas funções para as quais seus ancestrais foram tão zelosos e solícitos. Os membros do Sinédrio favoreceram essa inovação. Quando Hillel II autorizou o uso de 2 calendários, ele tem sua posição como chefe do Sinédrio. Efetivamente deu permissão aos judeus para que guardassem o sábado em uma visão futura. O incrível é ver como que, mesmo depois de quase 1700 anos, essa ação e reação de Constantino e Hillel ainda impactam de alguma forma centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.
Os católicos guardam o domingo, o dia do sol, em memória à ressurreição, que foi imposta quando Constantino decretou que os cristãos não mais observariam a Páscoa calculada pelo calendário lunisolar, mas sim seria calculado pelo calendário solar pagão. A maioria dos protestantes, como descendentes espirituais do catolicismo, também guardam o domingo. Os judeus guardam o sábado, o dia pagão de Saturno, e os protestantes que procedem da mesma forma também o guardam porque é o 7º dia da semana moderna, entendendo que, uma vez que os judeus guardam o sábado, este deve ser o sábado das Escrituras. E não podemos deixar de fora os muçulmanos. Eles veneram o método do calendário gregoriano pagão papal, indo às mesquitas para realizar suas orações na sexta-feira, dia este que eles consideram como o mais importante da semana. Simplesmente não é possível encontrar o verdadeiro sábado do 7º dia usando o calendário gregoriano moderno. É um calendário solar que nada mais é do que um método pagão de cálculo de tempo. O calendário juliano primitivo foi estabelecido por pagãos e para os pagãos, sendo oficialmente adotado para o uso eclesiástico no Concílio de Nicéia. Mais tarde, ele foi ajustado por um astrônomo jesuíta chamado Christopher Clavius, a mando do Papa Gregório XIII. De onde veio o nome denominado calendário gregoriano? E Clavius sabia que o calendário juliano era pagão? É claro que ele sabia, pois os jesuítas são muito bem instruídos academicamente. Ao explicar como o calendário gregoriano funcionava, Clavius admitiu que quando o calendário juliano foi aceito como calendário eclesiástico da Igreja, o calendário bíblico foi rejeitado. Aqui eu tenho uma citação que eu gostaria que você lesse para nós, que é a fala do próprio Clavius. Ok. A Igreja Católica nunca se utilizou do rito judaico de celebrar a Páscoa. E lembre-se que a Páscoa só pode ser calculada quando você usa o calendário lunisolar da Bíblia. Não há possibilidades de conseguirmos identificar a Páscoa nos calendários juliano ou gregoriano, porque eles são calendários solares. Incrível, eles são pagãos do seu começo ao fim, não é mesmo? Constantino queria unificar o império e ele fez isso por meio do ecumenismo e proibindo o uso do calendário bíblico para que a morte de Yahushua fosse lembrada. Hillel II queria garantir a sobrevivência física do judaísmo e ele alcançou seu objetivo se apegando ao paganismo e modificando o calendário bíblico. O resultado da ação de Constantino e das reações de Hillel foi a compreensão de que o sábado do nosso calendário é o sábado bíblico e o domingo é o dia em que o Salvador ressuscitou. Desta forma, tanto os cristãos quanto os judeus calcularam seus dias de guarda usando calendários solares pagãos, negligenciando assim o verdadeiro sábado de Yahuwah. Eu sei que a maioria das pessoas faz isso ignorantemente, mas isso me parece muito triste e uma grande desonra a Yahuwah quando usamos um calendário solar pagão para calcular os dias de adoração que deveriam estar honrando a ele. Uau, que farsa, hein? Fique ligado, caros ouvintes, nossa caixa de mensagens diárias virá a seguir. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Você já ficou perturbado por várias ordens dadas no Antigo Testamento, dizendo aos israelitas para destruir esta cidade ou aquela população e matar a todos, incluindo mulheres, crianças e até bebês? Não condiz com o caráter de amor do Criador, não é mesmo? No entanto, existem razões para isso. Descubra quais são essas razões. Acesse ao nosso site em www.worldlastchance.com/português. Clique na aba que diz Crenças Bíblicas e leia sobre Nefilim na Bíblia. Aprenda por que tais ordens foram dadas vindas de um pai amoroso. O título é Nefilim na Bíblia no www.worldlastchance.com/português. É hora de nossa caixa de mensagens diárias. Temos uma pergunta da Gloriosa Terra. Para ser mais específico, é de Wollongong, na Austrália. Phil Johnson escreve: os pastores devem ser pagos?
Bem, Phil, se você já ouviu a rádio WLC em algumas oportunidades, ou caso você visite o nosso site, você rapidamente perceberá que nós do World Last Chance acreditamos que Yahweh está advertindo os crentes de hoje a se dissociarem de todas as religiões organizadas e denominações sem exceção. Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Ou como uma tradução mais precisa diz: retirai-vos dela, povo meu. Não é um convite, mas uma ordem, porque todas as igrejas têm ou rejeitaram uma luz nova, se apegando a algum erro antigo ou ambos. Eu realmente amei esta pergunta. No entanto, o princípio bíblico que responde à pergunta de nosso ouvinte também se aplica em várias outras situações. Em resumo, a resposta é sim. Eu acredito que se houvesse uma organização que estivesse ativamente deixando de lado todo e qualquer erro e o desejo de buscar por novas verdades e que tivesse pastores totalmente comprometidos com essas verdades, estes deveriam ser pagos. Cruz, você pode ler para nós 1 Timóteo 5, de 17 a 18? Claro. Aqui. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário, ou, como diz outra tradução, o trabalhador é digno de sua ocupação. Jeremias 9:24 nos diz que Yahweh se deleita na justiça. Este princípio é tão importante para Yah que nas leis dadas a Moisés ele realmente disse que um animal usado para moer grãos tinha que ser recompensado por seu trabalho, recebendo um pouco do grão para que este fosse alimentado. E, obviamente, uma pessoa vale muito mais. Este princípio deve ser aplicado em todas as áreas. Sim, aqueles que trabalham em tempo integral para Yah são dignos de seus salários também. Se esta pessoa for um pastor empregado por uma organização ou um obreiro bíblico contratado para dar estudos bíblicos ou mesmo um missionário. Agora vamos ler 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Esta é provavelmente a afirmação mais forte e em apoio àqueles que trabalham para Yahweh e que precisam ser remunerados de alguma forma. Ok. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não sois vós a minha obra em Yahushua? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos? E aos irmãos de Yahushua e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem planta a vinha não come do teu fruto? Ou quem apacenta o gado não come do leite do gado? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Eloá cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não jamais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também Yahweh aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Yahweh quer que todos os seus filhos sejam felizes. Assim, a maneira como esse princípio se aplica em um sentido mais amplo é que qualquer pessoa cujo trabalho esteja sob nosso controle deve ser devidamente e justamente compensado por seu trabalho. Nós não honramos a Yah quando damos àqueles que trabalham para nós a menor remuneração possível, sabendo que eles não têm outro recurso. E certamente aqueles que trabalham para Yah, de qualquer forma, devem ser atendidos e cuidados da melhor maneira possível. Mas eu gostaria de analisar essa questão de um ângulo diferente. As Escrituras deixam claro
que uma pessoa que trabalha deve receber um salário justo. Mas, para muitos de nós que deixamos as igrejas caídas, como podemos apoiar os que trabalham para IA? Não é como se fôssemos membros de uma organização para o qual devolvemos dízimos e ofertas. Alguma ideia de como proceder? Dar a Yahweh é uma das formas mais gratificantes e emocionantes de demonstrar nosso amor a Ele. Quando nos empenhamos para ajudar aos necessitados de uma forma impactante, Yahweh vê e Ele nos dá a certeza de que receberemos tudo de volta o que temos dado e proporcionado aos outros. Talvez não especificamente em dinheiro, mas Yah se certificará de que não passaremos necessidade ao tirarmos de nossas rendas e ajudar outros. Provérbios 19, versículo 17 diz basicamente a mesma coisa. Eu sempre gostei deste texto que diz, abre aspas, empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Você não pode subestimar a Yahweh, pois Ele sempre te suprirá com mais e mais. Outro grande versículo é o de Mateus 25, versículo 40. Você conhece essa passagem? Ah, sim. Essa é a melhor ainda. Ele diz, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que este verso está dizendo é que da forma como tratamos os outros, será da mesma maneira que Yahweh também nos tratará. Você não precisa ser membro de uma organização para dar ofertas a Yahweh. Talvez exista uma jovem mãe solteira que esteja lutando para colocar comida na mesa. Você talvez poderia repartir o que você tem, até usar algumas das suas ofertas para ajudar a alimentar e vestir seus filhos. Talvez alguém que você conheça tenha despesas médicas que eles não possam pagar e você pode ajudá-los. O que fazemos para ajudar e abençoar a outros é o mesmo como se fosse a Yahweh, pois Ele sente tudo o que sentimos. Portanto, se pudermos aliviar o sofrimento ou a ansiedade daqueles que nos rodeiam, o próprio Yahweh se sentirá mais feliz ao fazermos com que aqueles que nos rodeiam sejam felizes. Há muitas maneiras de ajudar que não envolvam particularmente o dinheiro. Nas baixas temperaturas de algumas regiões, onde há muito frio, o auxílio com roupas e cobertores pode ser uma saída, beneficiando assim crianças e idosos. Então, o ponto é que Yahushua viveu para abençoar outros. Se quisermos ser como ele, devemos fazer o mesmo. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados significa muito mais do que ser educados. Isso significa que se tivermos pessoas que trabalham para nós e precisam de remuneração para seu sustento, daremos a eles um salário justo. Se virmos alguém que esteja desinteressadamente dando seu tempo em compartilhar a verdade, faremos tudo o que pudermos para apoiá-lo, seja financeira, espiritual ou qualquer outra maneira que esteja ao nosso alcance. Esse é o princípio de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, bem como reconhecer que o trabalhador é digno de seu trabalho em todas as circunstâncias. Vá ao site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC se você tiver interesse em traduzir ou mesmo tem uma pergunta que você deseja que seja respondida. Entre em contato conosco pelo www.worldlastchance.com/português. Teremos o maior prazer de ouvir suas dúvidas e indagações. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Em 27 de junho de 1880, uma menina nasceu em Tuscumbia, Alabama, nos Estados Unidos. Ela pode ter vivido a sua vida de uma forma simples e pacata, e ela até poderia ser considerada como qualquer outra pessoa perdida na multidão, exceto por algo que aconteceu quando ela tinha apenas 1 ano e meio de idade. Hoje, ninguém sabe exatamente o que aquela criança contraiu, sendo que alguns dizem que era um tipo de febre e outros arriscam em dizer que era uma meningite. Mas o resultado foi que a garotinha perdeu tanto a visão quanto a audição. Ela também perdeu em grande parte seu senso do paladar. Tal desvantagem teria sido devastadora para qualquer um, mas Ellen Keller não permitiu que isto a detivesse. Ela aprendeu a linguagem dos sinais e mais tarde aprendeu a falar. Ela se formou na faculdade Radcliffe, sendo ela a única figura feminina na Universidade de Harvard, a qual era tipicamente composta por homens. E ela foi a primeira pessoa surda e cega a obter um diploma de bacharel em artes, viajando para mais de 40 países diferentes, fazendo frequentemente discursos públicos. Uma publicação contemporânea da época descreveu um de seus discursos como, abre aspas,
Uma mensagem de otimismo, de esperança, de bom grado e de serviço incondicional. Uma mensagem que perdurará por longo tempo na vida daqueles que foram agraciados com sua mensagem. A incrível garota que triunfou tão brilhantemente sobre as tríplices aflições de cegueira, mudez e surdez, falou com seus próprios lábios sobre felicidade e será sempre lembrada por aqueles que a ouviram como sendo uma pessoa inspirada no que ela se propôs a ensinar. Fecha aspas. Embora ela tenha enfrentado dificuldades avassaladoras em sua vida, Helen Keller nunca desistiu. E é lembrada como uma ativista política que trabalhou duro pelos direitos das mulheres e dos deficientes. Você pode não estar enfrentando as mesmas dificuldades físicas que acometeram Helen Keller, mas as dificuldades em sua vida podem muito bem parecer tão esmagadoras, tão assustadoras e intransponíveis quanto as que ela enfrentou. E é aqui que entra a fé. Em seu Diário de um Discípulo, Jean-Pierre de Caussade escreveu, abre aspas, viver pela fé é viver com alegria, com convicção, e não estar assolado por dúvidas e com uma total confiança em tudo que temos a fazer e sofrer a cada momento por meio da vontade de Yah. Devemos estar cientes de que ao alimentarmos e estimularmos essa fé, é que Yahuwah permitirá que a nossa alma seja golpeada e levada por uma enxurrada violenta de aflições, problemas, constrangimentos e fraquezas, assim como tantos contratempos que nos acometem, pois é primordial exercermos a fé, a fim de que possamos ver Yah atuando por trás de tudo que nos assola. Qualquer que seja a dificuldade que você esteja enfrentando e qualquer que seja o obstáculo que cruze o seu caminho, existe uma maneira de vencê-los por meio da fé em Yahuwah. Seu desespero é em si um argumento que clama em seu favor. Entregue ao Pai suas dificuldades, suas alegrias, suas tristezas e medos. Você jamais sobrecarregará nosso Criador. Nada é pequeno demais para que ele deixe passar desapercebido. A Bíblia ensina que Yahuwah é cheio de misericórdia. Isso significa que seu grande coração de amor é tocado pelas nossas tristezas, até mesmo quando as expressamos em palavras. Nenhuma situação é tão complexa para que ele não resolva. Em toda e qualquer emergência, ele tem um meio de fuga preparado para você. Em João 16:33, Yahushua disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu acho que a coisa que eu achei mais incrível sobre o tópico de hoje é que um ato que é inteiramente motivado por nada mais que um plano político ambicioso e que poderia ter consequências tão duradouras em todas as 3 religiões abraâmicas. E não foi só os católicos que foram afetados por isso, mas também aqueles protestantes que guardam o domingo, o sábado, os próprios judeus e até mesmo os muçulmanos, pois eles frequentam as mesquitas nas sexta-feiras. Tudo isso é incrível. E a questão que precisamos nos perguntar é, por quê? Porque sabemos que Satanás está por trás de tudo isso. Os católicos referem-se a Constantino como um santo. Mas é óbvio. Mas ele não era um santo. Como chefe da religião pagã do império, seu título era Pontífice Máximo. E é o mesmo título atribuído ao Papa até hoje? Exatamente o mesmo. E ele manteve essa posição e título até o dia em que ele morreu. Ele era extremamente corrupto, inclusive assassinando seu próprio filho. Então, como é que alguém tão corrupto teria um impacto tão grande em todas as 3 religiões abraâmicas monoteístas do mundo? Bem, parece que Satanás estava usando este líder para o seu intento. Com certeza. Essa foi uma manobra extremamente complexa para Satanás fazer. Primeiro, ele tinha que ter uma falsa semana de 7 dias para substituir a de 8. Depois, uma semana de 7 dias com um ciclo semanal contínuo que não se alinhava com o ciclo semanal das Escrituras. Então, ele não apenas proibiu o uso do calendário bíblico tanto para os cristãos como para os judeus, mas ele teve que deixar um tempo suficiente para que as pessoas perdessem todo o conhecimento a partir do momento em que essa mudança ocorreu. E quantos cristãos hoje sabem tudo o que aconteceu no Concílio de Nicéia? Eu estou supondo que não muitos. Antes de estudar sobre isso, tudo o que eu sabia sobre o Concílio de Nicéia era apenas sobre o credo de Nicéia. É isso. Eu certamente não tinha ideia que houve qualquer discussão sobre diferentes calendários.
Esse tem sido o plano de Satanás o tempo todo. Você enterra a verdade que envolve o calendário bíblico muito que profundamente, que as pessoas nem mesmo questionam sobre como surgiu a semana moderna, uma vez que ela circula continuamente e também porque o próprio tempo é contínuo e as pessoas aceitaram que a semana como a temos hoje simplesmente sempre foi desta forma. E aí é lançada outra mudança de calendário do juliano para o gregoriano, sem interromper o ciclo semanal. E o que temos? Este grande engano que diz que o sábado, como temos hoje, é o sábado bíblico, porque cai no 7º dia da semana, e que o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, porque ele é ensinado como sendo o primeiro dia da semana, o qual é precedido pelo dia em que todos acreditam ser o verdadeiro sábado. É uma obra-prima que consegue enganar a todos. É exatamente isso. Você já se perguntou como podemos ter certeza de que estamos perto do fim? Eu lhe direi, depois que esta verdade esteve perdida por 1.700 anos, o céu está neste momento trazendo à tona o que estava escondido. E este processo é algo muito bom também porque, como já dissemos antes, o livro de Apocalipse revela que o teste final é sobre a adoração. Se você puder, você poderia ir para Apocalipse 13 e ler para nós? Claro. Apocalipse 13, versículo 11 e 12 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui está relatado o que o inimigo faz, que é enganar a todos. Então, o verso 15 retoma o tema sobre a adoração dizendo: E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Bem, aqui demonstra onde a besta está e onde ela sempre esteve. No Éden, Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha: obedecer a Iá ou escutar a serpente e desobedecer a seu Criador. No final de sua vida, Josué fez a mesma escolha diante do povo quando ele disse: Escolhei hoje a quem se vais. Uma vez após a outra, os israelitas caíram em apostasia. Eles voltaram as costas para Iá e adoraram outros deuses e, finalmente, Elias no Monte Carmelo declarou. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Yahweh é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E neste tempo do fim, o qual estamos vivendo, não é diferente. Nossa lealdade é demonstrada por nossa obediência. Esse é um excelente ponto, Will. As pessoas ficam tão presas em pensar que a obediência à lei de Yah é legalismo e que eles não entendem que a perfeita obediência só é possível por meio da fé em Yahushua. E não como se fosse algo simples. A única maneira pela qual podemos obedecer é por meio da fé. E nossa lealdade e nosso amor são demonstrados por nossa obediência. E Yahushua também reconheceu essa condição. Em João 14, versículo 15, ele disse: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse problema é muito maior do que a maioria das pessoas imaginam, pois envolve todo um contexto. Isso tem relação direta com todos aqueles que estão vivendo neste momento da história. Quando Satanás aparecer fingindo ser Yahushua e afirmar ter mudado o dia de adoração do sábado para o domingo, alegando que ele ressuscitou neste dia, teremos que ter um completo conhecimento da palavra de Yah. Você se julga um profundo conhecedor do caráter divino a ponto de saber que ele nunca muda? Que você conseguirá distinguir seus disfarces? E é por isso que esse assunto é de extrema importância. Não seja enganado, caro ouvinte, aceitando e cometendo erros só pelo fato deles serem coisas que acontecem há muito tempo. Não seja levado a desobedecer simplesmente porque você não sabe a verdade. Cada um de nós precisa estudar as Escrituras de uma forma pessoal e deixar o Espírito Santo ser nosso professor. Procure conhecer a Yahweh sem o auxílio de outros, pois essa é a única maneira de passarmos ilesos pelos dias difíceis que à frente estão. Amém. Esse relacionamento pessoal com Yah sempre será o mais importante e duradouro. Para aqueles que estiverem interessados em aprender sobre o calendário bíblico, bem como seu funcionamento e as evidências das escrituras que o envolvem, por favor, visite nosso website
Temos dezenas de artigos sobre o assunto, além de muitos vídeos. Por favor, não tome nossa palavra como verdade. Estude por si só, uma vez que isso envolve tua salvação. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.